Olá, e aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, só que antes de seguir, vai aquele pedido. Não está inscrito no canal? Se inscreva, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe nas redes sociais. Belezinha? Tipos de discurso. Quais são os tipos de discurso e o que é? O que é esse lance de tipos de discurso? O tipo de discurso tem a ver com a relação da fala do narrador e do personagem. Como se estrutura isso? Se o narrador deixa a personagem falar ou se o narrador fala pela personagem. E quais são os tipos de discurso que eu tenho? O discurso direto, o indireto e o indireto livre. Bora lá aprender tudo isso? Então vamos lá. Para comunicar a fala e o pensamento das personagens, o narrador pode usar o discurso. Então, para comunicar, repetindo a fala e o pensamento das personagens, o narrador pode usar o discurso direto, o indireto ou o indireto livre. O que é o discurso direto? É quando o narrador reproduz exatamente o que a personagem falou. Gente, nesse tipo de discurso, o narrador para de falar e ele deixa a personagem falar. Olha só, a filha do intelectual que nunca tirava primeiro lugar na escola chega em casa e pergunta ao pai: Pai, você conhece a última? O pai pensou um pouco e disse: Não, filha, qual é? E a filha: Eu. Isso é o discurso direto. É uma tirinha do Ziraldo, tá? O que eu tenho aqui, ó? A filha do intelectual que nunca tirava primeiro lugar na escola chega em casa e pergunta ao pai. É o narrador falando. De repente o narrador para. E quem vai falar agora? O personagem. Pai, você conhece a última? É a menina falando. Volta o narrador. O pai pensou um pouco e disse. Fala do pai. Não, filha, qual é? Narrador. E a filha? Filha, eu. Tá certo? Então, um discurso direto é isso. O narrador, ele para e ele deixa a personagem falar. Em geral, o discurso direto é marcado pela presença dos chamados verbos de sende ou verbos de elocução. São verbos indicativos de fala. Dizer, falar, perguntar, responder. Esses quatro são os clássicos, né? Quando a gente fala em verbo de elocução, a gente pensa imediatamente falar, dizer, perguntar e responder. Só que eu oriento que vocês utilizem outros verbos também, para deixar o texto de vocês mais rico. Não significa que vocês não possam usar o falar, o dizer, mas eu posso colocar o bradar, o sussurrar, o indagar, o questionar. Eu tenho uma quantidade enorme de verbos que indicam a fala. Então vamos lá. Verbos, o discurso direto tem verbo de elocução e esse verbo pode vir antes, depois da fala ou no meio da fala do personagem. Então, o verbo de elocução ele pode vir antes, no meio e depois. Outra marca do discurso direto, vocês vão ver aqui na sequência, é a presença dos dois pontos e do travessão. Ou então das aspas, quando não tem um diálogo, mas eu quero reproduzir apenas uma fala ou um pensamento. Mas vamos devagarinho aqui, ó. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não. Gente, esse trecho aqui é retirado de A Cartomante de Machado de Assis, um conto que vale a pena ler. Fantástico. Então vamos lá. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. Narrador. Começa a personagem. E quer saber se lhe acontecerá alguma coisa ou não. É a personagem. Continuou ela, é um narrador e foi colocado a fala do narrador no meio da fala do personagem. Aqui foi separado por vírgulas, tá vendo? Mas eu posso usar também o hífen, o traço. Então eu posso separar por hífen ou por traço. A senhora restitui-me a paz do espírito, disse ele. A senhora restitui-me a paz do espírito. Eu tenho aqui a fala do personagem, disse ele, a fala do narrador, separado por vírgulas. Olha lá o verbo de elocução, tá vendo? Continuou e disse são os verbos de elocução. Marcados ali também, né? Separados nesse caso por vírgula, mas como eu falei, poderia ser também separado por hífen. No discurso direto, quanto à pontuação, e eu já adiantei isso, costuma-se usar
os dois pontos quando o discurso direto vem logo em seguida a fala do narrador. Então vem a do narrador e daí vem a do personagem. Eu costumo usar os dois pontos. Quando eu alteava um pouco a voz, falar mais alto, ele reprimia-me. Mais baixo, mamãe pode acordar. Gente, ó, dois pontos e travessão. Lembrando que aqui está o verbo de elocução, reprimia-me. Olha só, falar, dizer, podia pôr, falou, mas veja que não teria a mesma substância, o texto não teria o mesmo requinte que a gente consegue observar aqui, tá? Então, dois pontos e travessão. Nos outros casos, costuma-se separar a fala do narrador e da personagem por meio da vírgula ou do travessão. Se a frase do discurso direto, porém, terminar por ponto de interrogação ou de exclamação, aqueles sinais gráficos são eliminados. Como assim? Vamos ver? Olha lá. Vamos depressa, repetia ele ao cocheiro. Gente, aqui é o personagem falando. Aqui começa o narrador. Vamos depressa, personagem. Repetia ele ao cocheiro, narrador. Cadê o verbo de elocução? Repetia. Como é que separou aqui? Por vírgula. Tá vendo isso? Olha de baixo. Venha logo, venha cá, bradou o mestre. Venha cá, o personagem. Bradou o mestre é o narrador. Só que agora, aqui ó, separando o narrador do personagem, eu não tenho a vírgula e eu não tenho também o hífen. E por que eu não tenho? Porque apareceu um ponto de exclamação ali. Tá vendo? Ó, ali em cima, olha a presença da vírgula, poderia ser um hífen. Olha aqui embaixo, por que não tem? Porque tem um ponto de exclamação. Tá entendido? Tranquilo? Muito bom. Quando queremos colocar uma frase no discurso direto na fala do narrador, sem que haja diálogo, devemos diferenciá-la por meio de aspas. Quando não tem diálogo. Tudo era diferente naquelas existências. Os homens tinham outros modos, as mulheres saíam de casa sozinhas. Viram uma brigando com o marido dizer-lhe com a maior simplicidade desse mundo: vou para a América. Como tia Maria dizia, vou para o sítio do seu Lucino. A gente daqueles lugares era mesmo do outro planeta. Observem que aqui não tem diálogo, não tem a Maria falando com José. Não, tem só o pensamento, só a fala de um personagem. Nesse caso, ao invés do travessão, eu posso usar aspas. Tranquilo? Muito bem, mas segue mais um pouco aqui. Olha lá, tá vendo? Olha lá a presença das aspas. E olha agora. Muitas vezes, porém, o discurso direto pode apresentar 100 verbos de sende, sendo marcado apenas pelo travessão e pelos dois pontos de travessão. Vejamos exemplos dessas formas no trecho a seguir, extraído do conto Dona Rosaura, de Origens Lessa. Para não ficar poluído demais de verbo de elocução, e quando fica claro, só que tem que estar claro quem é que está falando. Se não ficou claro, melhor usar e não deixar dúvidas no que eu quero falar. Mas vamos ver o exemplo? E por que pensão alegria, Dona Rosaura? De onde lhe veio o nome? Da praia? Do Roberto. Foi Roberto quem escolheu. Seu marido? Meu filho. Dona Rosaura depositou na mesa um novo prato de pirão que eu pedira e me olhou. Antes de eu continuar lendo. Gente, aqui é o narrador. Aqui, ó, meu filho, quem está falando? É a Dona Rosaura. E aqui é o interlocutor que está conversando com ela. Repara, fica claro. E eu não disse assim, e Dona Rosaura respondeu, meu filho, tá certo? Eu consigo, eliminando o verbo de elocução, passando de um personagem para o outro, deixar claro. Se não ficou, volto a dizer, é importante deixar. E aí, não vê o senhor? Quem que está falando? Dona Rosaura. Calou-se, ó, o narrador, arrumou a toalha na ponta da mesa, depois seus olhos se perderam porta fora, caminho do mar. Meu filho que o mar levou. Não contive uma exclamação de surpresa, e para dizer alguma coisa, moço, Dona Rosaura pousou os olhos nos meus. 10 anos, doutor. Então é um doutor que está falando com ela. E já agora dentro do seu drama. Ah, o senhor não faz ideia. Deus a gente não entende não, deixa acontecer cada coisa. Tranquilo, meus amores, viram que passou da fala de um personagem para o outro, né? Sem a presença. Aqui houve um erro, né, na digitação, ideia não tem mais acento. É que na hora que foi copiado do texto, antigo, ele não tinha sido feito essa revisão ainda. Mas a gente já sabe que não tem acento em ideia. Segue lá.
Olha que coisa mais linda! Sou fã, Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. Não, disse o príncipe, eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquisita, disse a raposa. Significa criar laços. Gente, é lindo demais. Vale a pena ler este livro. Olha lá. Travessão, indicando a fala da personagem. Aqui, ó, separado por travessão, disse o príncipe. Quem que tá falando aqui é o narrador. Disse, verbo de elocução. Volta a falar o personagem, que é o príncipezinho. Não, ó, a fala do príncipezinho. Não, eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É o príncipe falando. Aí a raposa vai dizer, é uma coisa muito esquisita. Olha lá, disse a raposa, narrador disse, tá vendo? Significa criar laços. Esse é o discurso direto. Quando eu coloco a fala do narrador no meio da fala da personagem, eu consigo otimizar o meu espaço. Imaginemos, por exemplo, que eu tenha que fazer um texto de 20 a 30 linhas. Se eu colocasse assim, disse o príncipezinho, 2 pontos, na outra linha travessão. Não, eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? Nessa, eu gastei mais de 2 linhas para fazer essa mudança. Aliás, eu ia umas 3 linhas ali, né? Do jeito que ele tá ali. Quando eu coloco no meio, eu consigo fazer com que diminua o número de linhas, ou seja, aumente o número de linhas para eu poder escrever. Entendido? Então, tá bom. Vamos lá agora, discurso indireto. Quando o narrador, em vez de deixar a personagem falar, reproduz com suas palavras o que foi dito, ocorre o discurso indireto. No discurso indireto também tem verbo de elocução, exatamente como direto. Só que aqui, no indireto, eu não tenho 2 pontos, não tenho travessão, não tenho vírgula separando, ok? Não tenho aspas. O que eu tenho é a conjunção, normalmente o que ou o se. Vamos lá. Chamou o moleque e bradou-lhe que fosse à casa do senhor João Carneiro chamá-lo já e já. E se não estivesse em casa, perguntasse onde podia ser encontrado. Vamos analisar tudo isso? Ó, aqui estou separando nessa barra aonde está a fala do narrador e do personagem. No primeiro momento, ó, chamou o moleque e bradou-lhe. Quem está falando é o narrador. Olha, bradou-lhe. Ó o verbo de elocução ali. Que fosse a casa do senhor João Carneiro chamá-lo já e já, e se não estivesse em casa perguntasse onde podia ser encontrado, é o personagem. Olha o que ali que eu falei. Observem que do narrador para o personagem não tem 2 pontos, não tem travessão, não tem vírgula, tá certo? Mas aparece o quê? E o narrador fala o que a personagem disse. Certo, amores? Esse mesmo texto, agora eu passei para o discurso direto aqui, ó. Chamou o moleque e bradou-lhe. Olha o que aconteceu. Verbo de elocução, ó, 2 pontos e travessão. E sumiu o quê? Vá à casa do senhor João Carneiro chamá-lo já e já. E se estiver em casa, pergunte aonde pode ser encontrado. Tranquilo? Muito bom. Discurso indireto, né? Também pode estar presentes os verbos de send, pode acontecer, eles podem estar lá, mas seguidos de orações substantivas, geralmente iniciadas pelo que e pelo se. Foi o que eu já tinha dito antes para vocês, tá certo? Olha que bacaninha essa tirinha aqui, é demais, ó. Meu avô diz que os quadrinhos eram melhores anos atrás, quando os jornais imprimiam maiores. Ele diz que agora os quadrinhos são um monte de cabeças falantes xerocadas, porque não há espaço para contar uma história decente ou para mostrar ação. Ele acha que as pessoas deveriam ligar para os jornais e reclamar. Seu avô leva os quadrinhos bem a sério. Mamãe está procurando asilo. Olha lá, ele, o Kevin, então está falando o que o avô estava dizendo. Ó, meu avô diz que... Ele diz que, ele acha que, tá vendo? Então ele tá contando o que o personagem, que o avô dele fala. Por isso, o discurso indireto. Tranquilo? Muito bem. Agora o último, o indireto livre. O indireto livre, gente, é passado da fala do narrador para a fala do personagem sem nenhum tipo de marca. Não tem verbo de elocução. Não tem 2 pontos. Não tem travessão, não tem vírgula, não tem aspas, não tem conjunção integrante. Socorro, como é que eu sei?
Pelo contexto. Eu presto atenção e eu consigo perceber até onde vai o personagem, o narrador, e onde começa o personagem. Olha só, às vezes, no entanto, as falas do narrador e da personagem parecem confundir-se numa só, sem que saiba claramente a quem elas pertencem. Trata-se, nesse caso, do discurso indireto livre. Observe, por exemplo, essa passagem de Graciliano Ramos extraído do romance Vidas Secas. Olha, só grandes ideias para a leitura. O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, e agora Vidas Secas de Graciliano Ramos. Fica aí a dica, tá? Vamos lá? O suor umedeceu-lhe as mãos duras. Então, suando com medo de uma peste que se escondia tremendo, eu vou separar aqui. Ó, entre barras, tá a fala do personagem. No começo, o suor umedeceu-lhe as mãos duras é o narrador. Veja que a primeira frase pertence ao narrador. Porém, as interrogações são da personagem. Entretanto, não há ainda indicações dessa mudança através de verbo dicende, o que elimina também as conjunções integrantes. Com esse recurso, a narrativa se torna mais fluente, aproximando mais o narrador e o personagem, quase que transformando os dois em uma coisa só. Tá certo? E para fechar, uma piadinha aqui, né? Não faço fofocas, pratico discurso indireto. Isso aí, meus amores. E eu encerro esta aula agradecendo a atenção de vocês. Não vai embora sem curtir esse vídeo. Eu espero vocês aqui no nosso próximo encontro.